Mateus 10. Aos 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Está falando aqui para, João, Tiago, Pedro, que faz parte de quem andou com Jesus lá. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios. Então, este evangelho aqui não é para gentios, para estrangeiro, para nós. Nem o que? Entreis em cidade de samaritano, mas de preferência, procurai as ovelhas. Ovelhas aqui é uma analogia, que até os dias de hoje, são chamados de ovelhas. A ovelha fica onde? Ficam presos, Ficam presos em curral e depois saem até para passear com o pastor guiando, enfim. É uma analogia, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de onde? Da onde? De Israel. E à medida que seguides, pregai que está o quê? Próximo ao reino dos céus. O que é para pregar? O que é para pregar? Campanhas disso, campanhas daquilo? Não. Pregar que está o quê? Próximo. Ali Jesus de Nazaré, que falava, ele que está próximo, ele pregava o próximo que? Reino. A próxima aliança, que depois da morte dele viria, O próximo o quê? O reino, está próximo o reino dos céus. Todo reino tem um rei, Então ali viria o reinado espiritual. Então ali ele estava anunciando o reino espiritual, não é verdade? E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Curai enfermos, Jesus de Nazaré falando, curai enfermos, ressuscitai mortos, Ele estava mandando o quê? Ressuscitai mortos espiritualmente. Tem como você, eu, a humanidade ressuscitar morto? Então, curai, ele estava anunciando o próximo reino, o reino espiritual, do qual ele seria o primeiro, a ser ressuscitado ali, mostrando a doutrina, mostrar que veio Jesus, nosso Pai Celeste, veio o quê? Cumprir a lei, cumprir o ministério da morte e nos trazer o que? O ministério da vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio trazer-nos a vida eterna. Mateus 10. Eis que eu vos envio como ovelhas, Já falei que ovelha é uma analogia, uma comparação, para o meio de lobos, também lobos, É uma comparação, lobos, aquele que vem só para devorar, Aquele que vem para destruir. Sede, portanto, prudente como que? As serpentes, Que também é uma analogia, serpente. Então nós temos que pregar, aqui Jesus de Nazaré estava anunciando a próxima aliança, a aliança da graça, que viria depois da cruz. Então ele estava falando para nós sermos o que é prudente como as serpentes. Para nós que eu falo é a humanidade. Que ali ele falava para os 12. Tem que pregar prudentes como a serpente. Serpente, fica na nossa linguagem, no sapatinho, e procura aproveitar as oportunidades, para falar na hora certa, da palavra certa, a palavra da verdade. Como Jesus sempre dizia, em verdade vos digo, porque o mundo religioso quer viver cada um
na sua verdade. Por isso há vários caminhos, né? Vários estatutos, mas nós temos que ser prudente como a serpente, né? Eles olham a serpente como quem? Como aqueles que não se contamina. Só sai na hora certa porque é para contaminar. Então nós temos que contaminar, né, o povo com o evangelho que da graça, o evangelho segundo Jesus Cristo ressuscitado. Acautelai-vos dos homens, né? Os homens aqui significa a humanidade. Acautelai-vos da humanidade, das coisas do mundo, né? Das hermenêutica, das exegese, né? Da mente mundana, do poder mundano, porque o evangelho de Deus é Mateus 6,33. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Porque o mundo religioso, né, e acautelai-vos dos homens, vive buscando, né, vive num culto de Romanos 12, muitas das vezes, né, mas racional a cada um com seu próprio interesse, né? Buscando ter isso, buscando aquilo, buscando fazer isso, buscando aquilo. Nós temos que buscar o quê? O poder de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão o quê? Aos tribunais. Por isso ele falou para a gente ser prudente como serpente. Temos que ser prudente, porque eles não olham para a mensagem, eles olham para o mensageiro, busca defeito no mensageiro, busca poder no mensageiro, eles só olham para o mensageiro. Os da aliança antiga não vão para frente, eles buscam defeitos para botar na mente, para o quê? Ser dispersos da mensagem do reino de Deus. 1 Coríntios 3. A responsabilidade dos que ensinam. Lá em Timóteo, né? Que está escrito, 2 Timóteo 3,16, por aí, está escrito o quê? Que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, porque para o ensino. Mas temos que prestar atenção, o ensino a cada tempo, mostrando o que é profecia, o que é história, né? E o que é doutrina, não misturando a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, lancei o quê? O fundamento, o alicerce, como prudente, como prudente. Lembra lá que falamos em Mateus, né? 10:16. Prudente, nós temos que ser prudente. Prudente construtor. Por quê? Por que nós temos que ser prudente? Porque não aceitam a aliança da graça. Então, nós querem estar na aliança antiga. Então, nós temos que ser prudente, o quê? Construtor. Agora, a palavra é para nós, gentios. Porque esta palavra é o quê? É de depois da cruz. Então, temos que ser prudente, construtor. E outro edifica o quê? Sobre ele. Né? Nós temos que ser o quê? Porém, cada um veja como edifica. Temos que ter a responsabilidade dos que ensinam. Temos que saber qual é a palavra, né, para Israel, palavra para os gentios, qual é a palavra universal, palavra em cada tempo, cultura. Nós temos que avançar, né? Porque ninguém pode o quê? Lançar outro fundamento além do que foi posto nessa aliança da graça, o qual é o quê? Jesus Cristo. Filipenses 3, a soberana vocação. Não que eu o tenha já recebido, né? Esta palavra da graça,
completa ou tenha já recebido a perfeição, mas prossigo. Nós, da Aliança da Graça, nós temos que prosseguir e não retroceder, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Não é Moisés, não é Sansão, não é Abraão, Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo que alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Mas a religiosidade não quer esquecer as coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Mas a religiosidade retrocede para Moisés, Davi, Sansão, Melquisedeque, os profetas. A Escritura, quando diz que é divinamente inspirada, né? Tanto a C como DC, o livro de Isaías, Jesus ele nos trouxe a doutrina pelo livro de Isaías. Então, pelo livro de Isaías, sim, podemos ir lá. Mas temos que discernir, prossigo que para o alvo. O que é prosseguir, gente? É retroceder? Quem está em Melquisedeque, Abraão, Sansão, está avançando ou está retrocedendo? Então nós temos que prosseguir com a nossa palavra, a doutrina, nós lemos ainda a responsabilidade do que ensina. Nós temos que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não é em Abraão, não é a história de Abraão, está lá em Mateus 10, versículo 5, lá aquela palavra, aquele evangelho que deu a João, Tiago, Pedro, né? Foi para o povo de Israel. Lê lá o Tiago 1:1. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, se vocês não estão entendendo que nós estamos na Aliança da Graça, que não entende o que é a Aliança da Graça, procurem estudar, pesquisar. Também isto Deus vos esclarecerá. Temos que saber. O livro de Atos é a história da igreja primitiva. Sim, já está falando. É história. É a história daquela igreja que começou lá. Mateus 10, né? 5. E também a história de Paulo que nos trouxe, né? A soberana vocação em Cristo Jesus. Então são dois evangelhos. 2 Coríntios 3. E não somos, nós que estamos na graça, não somos como Moisés, né, que punha véu sobre o que? A face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando Paulo estava falando, quando fazem a leitura da antiga aliança, né? Antiga aliança, hoje não é diferente, né? Hoje, nesse século que nós estamos vivendo, o mesmo véu permanece, porque eles não prosseguem avançando na doutrina para pôr na mente uns dos outros. Então fica se retrocedendo para o tempo de Moisés, de Abraão, Sansão e outro e aquilo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por isso, as pessoas vivem 50 anos que não conseguem nem abrir a Bíblia e entendê-la. Quando, porém, algum deles se converte a quem? Ao Senhor, o véu lhe é o quê? Retirado. Quando, porém, alguém deles se converte o quê? A palavra da graça, Cristo ressuscitado. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Importante aqui, quero apenas saber isto de vós.
recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Está lá em Efésios 1:13. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Entende? Efésios 1:13, né? É pela pregação da fé, é pelo ouvir. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão, né? Porque Cristo veio o quê? Nos libertar das trevas, da ignorância. É Colossenses 1:13. Ele já nos libertou da ignorância, né? Prossegue.